Tive uma reflexão esses dias sobre criar conteúdo e lembrei de uma época em que eu produzia muito mais conteúdo do que hoje e eu vou voltar a produzir tanto conteúdo quanto, na verdade, ainda mais, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu só não tive consistência por conta de várias desculpas que eu fiquei criando para mim mesmo. A verdade é que para produzir bons conteúdos você não precisa ter o melhor equipamento, você não precisa ter o melhor microfone, o melhor celular, você não precisa ficar esperando comprar essas coisas para produzir conteúdo. Na época que eu mais produzi conteúdo e que eu tive excelentes resultados financeiros para minha empresa, foi em meados de 2022, quando eu trabalhava sozinho ainda, já tinha a minha agência Happy Media, que atendia e-commerces, e eu tive na época 25 clientes simultaneamente e atendendo sozinho. Nessa época, eu tive um faturamento muito bom, só que eu não consegui sustentar isso a longo prazo porque trabalhava sozinho e tive problemas em entregar com o meu serviço com qualidade. É um modelo de negócio que eu não apliquei nunca mais desde então. Hoje eu tenho uma agência mais enxuta, mas com colaboradores e a gente consegue entregar excelentes resultados. Agora, nessa época que eu produzi muito conteúdo, eu tinha um Xiaomi, eu não tinha nem iPhone, eu tinha um notebook, deixa eu ver se eu lembro qual que era. Eu acho que era um da Positivo, sei lá, mas ele não era tão bom, ele travava pra caramba. E mesmo sem equipamento, sem microfone, sem iluminação, sem nada, sem entender bem o que eu estava fazendo ali, eu produzia muito conteúdo. E aí eu comecei a raciocinar sobre isso, que era bem mais simples para mim naquela época do que hoje, e eu cheguei à conclusão de que a gente fica se sabotando na hora de criar conteúdo, na hora de pensar sobre isso, achando que nós não estamos prontos ainda para fazer, ou não tem o equipamento certo ainda para fazer. Mas eu garanto, a consistência de produzir conteúdo é muito mais importante do que você ter excelentes equipamentos. Isso você compra com o tempo. Isso aí, sendo bem sincero, qualquer pangaré compra, parcelando em sei lá quantas vezes, mas isso não vai te tornar um bom criador de conteúdo. Hoje eu tenho bons equipamentos, eu tenho iluminação, microfone, bom celular, MacBook, iPad, essas coisas todas aí, e confesso que eu tô gravando com o meu celular. Verdade, eu tenho uma câmera aqui, deixa eu pegar ela que é importante essa parte aqui pro vídeo. E vai sem corte mesmo, porque eu odeio perfeccionismo, eu não vou mais ser dessa forma. Vamos lá, eu tenho essa câmera aqui, que eu comprei recentemente, é uma Osmo Action 5 Pro. Ela, aqui no Brasil, custa, sei lá, ela veio da China, né? Um cliente me enviou, então foi um pouco mais barato, mas eu acho que aqui é pelo menos uns R$ 1.000, R$ 1.500 mais caro. É uma câmera excelente de gravação de conteúdo, muito boa. Só que eu nem estou usando ela para gravar esse vídeo. Eu estou gravando do meu iPhone. É um iPhone 17 Pro. E eu acho melhor gravar com ele do que com essa câmera. Não porque ela não é boa, mas simplesmente porque gravar com o meu iPhone é mais simples. Eu já coloco aqui no aplicativo Blackmagic Cam e ele já me dá o vídeo ali com a cor corrigida e tal. Aqui eu teria que passar o vídeo para o meu computador, editar esse vídeo, colocar o load de cor, fazer algumas adaptações ali, editar e tal. E pronto. Aqui não, eu estou gravando o vídeo, eu vou tirar daqui, se eu precisar fazer algum corte ou outro, eu faço no celular mesmo e já subo diretamente para o YouTube, sem complicação. Então, não precisa ter uma câmera de qualidade, o melhor equipamento para você produzir bons conteúdos. E nós temos uma vantagem absurda em relação a tempos passados, digamos assim. Bom, eu vou falar agora da geração Z. Eu também sou da geração Z, eu nasci em 2002 e eu comecei a me questionar sobre como que eu consumo conteúdo e como que essa geração consome conteúdo. E isso é um grande benefício. Nós não estamos tão preocupados se o vídeo ele é extremamente bem editado, se o vídeo ele gera picos de dopamina barata e de edições super bem feitas e tal, que nem um filme, etc. Na verdade, para quem utiliza a internet como trabalho ou utiliza para comprar coisas, mesmo que alguém da geração Z consuma conteúdo na internet não para trabalho, mas para comprar alguma coisa, pesquisando algum produto, ela está preocupada se aquele vídeo vai resolver o problema, vai ter alguma informação importante que vai fazer ela tomar a decisão de comprar. Ela está preocupada se aquele vídeo vai agregar alguma coisa para ela. Agora, se ela quer entretenimento, quer ver vídeo engraçado, beleza, a pessoa vai encontrar esse tipo de conteúdo na internet também. Mas você não precisa ficar tentando se adaptar a trends, sei lá, seguir tendências, fazer coisas engraçadas no vídeo e falar só de um assunto. Eu já cansei disso daí, isso não funciona mesmo. E eu vou provar isso na minha produção de conteúdo atualmente. Vou produzir com tanta frequência quanto no passado, porém adaptado para o que funciona hoje na internet. E isso é libertador,
Para mim, abrir a câmera e falar aqui, sem um roteiro, sem ter que ficar pensando muito, só expondo a minha opinião e a minha vivência que eu tive produzindo conteúdo no passado, comparando isso com hoje, com os erros que eu estou cometendo atualmente na produção de conteúdo, que é a falta de consistência, isso é libertador, porque hoje em dia é mais fácil. Eu não preciso ficar editando esse vídeo. O máximo que eu vou fazer quando for para o Instagram é colocar uma legenda, talvez uma música, se fizer sentido, alguma coisa nesse sentido. De restante, quanto mais simples, melhor. Não quer dizer que você não precise investir em equipamento, investir em um bom microfone e tal, só que essas coisas não precisam ser caras. Esse mesmo aqui, além desse que eu uso, eu tenho esse da Holyland aqui, que é o Lark A1. Ele custa acho que uns R$500. É um excelente microfone, é uma compra que você faz uma vez e pronto, tem uma excelente qualidade de áudio para a vida toda. Então não quer dizer que você não precisa investir nessas coisas, mas não precisa esperar ter isso para começar. Eu fiquei procrastinando pra caramba. Na época que eu tinha o iPhone 13, eu falei, não, quando eu comprar um iPhone 13 Pro, que tinha uma qualidade melhor de câmera e tal, e mais armazenamento, eu vou começar a produzir. Comprei o iPhone 13 Pro, não mudou nada. Aí depois eu falei, quando eu comprar o iPhone 17 Pro, aí eu pulei do 13 pro 17, eu vou começar a produzir conteúdo. Comprei, tá aqui o iPhone 17 Pro, mas eu ainda demorei para começar a fazer isso. Aí eu falei, quando chegar essa câmera que eu estava esperando chegar, eu vou começar a produzir conteúdo. Eu não gravei nenhum vídeo com essa daqui que eu tenha postado. Eu descobri que ela é uma câmera excelente para gravação externa também. Gravação dentro de estúdio, o celular é muito melhor. Estúdio eu digo, tipo você no ambiente fechado, né? Com iluminação controlada sem ser natural. Bom, essas são as minhas reflexões que eu queria compartilhar na questão de produzir conteúdo. E hoje em dia a gente não precisa nem pensar muito para fazer isso. Eu pego uma ideia, algum insight que eu tive e, verdade, eu tenho meio que um mini método para fazer antes de produzir os meus vídeos, que é o seguinte: se eu tenho uma ideia e eu não posso gravar ela neste exato momento, eu vou lá no WhatsApp, eu tenho um grupo no meu WhatsApp comigo mesmo, eu gravo um áudio como se eu estivesse fazendo um conteúdo, estivesse gravando um vídeo e deixo aquele áudio lá. Depois eu só coloco uma linha escrita dizendo do que se trata. Por exemplo, produzir conteúdo tem que ser simples. É a ideia que eu tive para fazer esse vídeo. Mandei o áudio lá no meu grupo, depois o que eu faço? Na hora que eu vou parar para gravar, eu vou escutar aquele áudio, vou lembrar do que eu falei e no máximo, nesse caso eu nem fiz, mas no máximo eu vou fazer algumas anotações de tópicos do que eu vou falar. Aí eu posso olhar aqui para a câmera, se eu esquecer de algum detalhe, eu olho nos tópicos que eu anotei e aí eu volto aqui para a câmera falando. Então, tá tudo muito mais fácil. Imagina se fosse, sei lá, no passado, que é como se fosse que nem televisão, tem que ter teleprompter, tem que ter roteirização, tem que ter um monte de edição dinâmica e cortes e luz. Cara, não. Isso não é valioso para a geração Z. E é a geração que mais vai comprar na internet daqui para frente, porque são as pessoas que estão crescendo, que estão se tornando adultos. Há controvérsias, né? Eu costumo dizer que a geração Z ela é preocupantemente revolucionária. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Enfim, eu até escrevi um livro sobre isso, não é o momento, mas está quase pronto e eu estou muito ansioso para publicar ele, mesmo que ninguém leia. Porque não é um projeto para ganhar dinheiro, é um projeto pessoal mesmo, e eu escrevi muito sobre a geração Z. Mas enfim, essa é a minha reflexão sobre produção de conteúdo. E outra coisa muito importante, não se limite a falar apenas sobre o que você vende, não se limite a falar apenas sobre um nicho. Esse negócio, cara, eu sei que é clichê, eu custei muito para conseguir chegar nessa conclusão, que é que você é o seu nicho. É uma frase que eu ouvi tanto que parece papo de guru quando fala disso hoje, mas é a mais pura verdade. Você ser o seu nicho é uma grande vantagem. Tem que ser legal na internet, e ninguém é legal falando só do mesmo assunto o tempo inteiro. Pelo menos não hoje, né? Eu falo de e-commerce. Cara, e-commerce é um assunto que é sempre 1 milhão de números, 1 milhão de análises e conclusões, e o que você tem que fazer para melhorar a taxa de conversão, como melhorar o ticket médio, como abaixar o seu custo por sessão, como fazer o seu tráfego pago render mais. Cara, são assuntos técnicos e eu gosto muito de falar sobre isso, mas não apenas disso. Produzir conteúdo é muito mais sobre uma conversa, você pegar uma ideia que você tem em mente, algum tópico que você gosta de falar e vir aqui expor a sua opinião e até conectar isso com o seu trabalho. Então, bom, eu estou tentando fazer isso e eu vou fazer isso com frequência, e se você quiser acompanhar essa jornada de produção de conteúdo, se inscreve aí no canal caso você não seja inscrito. Eu preciso, inclusive, ter mais consistência de fato na produção de conteúdo para que eu possa cobrar os meus clientes, né? Quem sou eu para falar para eles, você tem que aparecer nos stories todos os dias, isso vai fazer você vender mais, vai facilitar o nosso trabalho aqui como agência parceira, se eu não estiver fazendo isso. Então, cá estou eu,
gravando conteúdo para o YouTube sobre produzir conteúdo. Deixe as coisas mais simples, fale dos assuntos que você gostaria, sim, não precisa só focar 100% no seu nicho, na verdade você é o seu nicho, né? Mas não precisa focar 100% em um único assunto. Seja diverso, fale das coisas que você gosta. Eu tenho certeza que isso vai interessar pessoas que podem se interessar pelo seu produto ou serviço. E aí você vai ganhar dinheiro de fato produzindo conteúdo. É isso, tamo junto e até o próximo vídeo. Eu ia esquecendo de uma coisa, não se preocupe em ser prolixo. Na internet, a pessoa vai assistir um vídeo hoje e vai esquecer daqui 10 minutos, sei lá, quanto tempo depois que ela assistiu esse vídeo. Então, não quer dizer que se você falar sobre o mesmo assunto novamente, ou pelo menos com um ângulo diferente, isso vai ser ruim. Na verdade, você vai estar usando um conteúdo que você já gravou para poder gravar novos conteúdos. Então, não fique preocupado se você está sendo prolixo, principalmente no Instagram, tá? Eu tinha muito essa sensação de, caramba, toda vez eu tenho que falar sobre taxa de conversão, como aumentar, como abaixar o custo por sessão, como aumentar o ticket médio, como aumentar o seu ROAS, como fazer o seu tráfego pago a render mais e por aí vai. E isso acaba sendo repetitivo, mas é na repetição que você converte um seguidor ou alguém que acompanha o seu conteúdo em um cliente. E outro ponto muito importante, que bom que eu lembrei de voltar aqui e gravar essa questão. As pessoas, para se convencerem de comprar alguma coisa, seja um produto ou um serviço, elas precisam ver você aparecendo para ela várias vezes. Ok? Igual um anúncio de remarketing. Mais uma vez conectando com o tráfego pago. Peguei um conteúdo e estou conectando com o meu trabalho agora. É igual remarketing de tráfego pago, né? Você faz um anúncio aparecer para a pessoa em vários momentos ali diferentes e até ela clicar e tomar a decisão de comprar. Quando se trata de conteúdo orgânico é a mesma coisa. Ninguém vai ver um vídeo seu e vai se convencer a comprar, ainda mais se for mais caro o seu produto ou serviço. Então, você ser repetitivo te ajuda justamente a convencer essas pessoas de que vale a pena comprar de você. Agora sim, tamo junto e até o próximo vídeo.